Eu queria dar uma palavra também a todas aquelas pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, que de vez em quando entram em contato conosco, falando de quanto tem sido abençoado pela transmissão dos nossos cultos, das nossas mensagens, da escola dominical. Que Deus possa fortalecê-los e abençoá-los onde vocês estiverem, que vocês possam usar a vida de vocês para a glória do Senhor. E para a gente é muito satisfatório e feliz a gente saber que de alguma forma temos abençoado a vida de muitas pessoas ao redor do mundo, pessoas de língua portuguesa e de outras línguas também que têm acompanhado as nossas transmissões. Que o Senhor possa abençoá-los ricamente. Enquanto isso, convido a igreja a abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versos de 8 a 13. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos de 8 a 13. Nós estamos preparando a igreja e alguns candidatos ao ofício do diaconato, e temos tido reuniões mensais com os irmãos que foram nomeados, sugeridos, aprovados previamente pelo conselho, e a gente tem acompanhado os amados no seu preparo para esse serviço tão importante na vida da igreja. Dia 5 de outubro, o primeiro domingo do mês de outubro, pela manhã, nós teremos a eleição, e eu gostaria de estimular a igreja a se fazer presente, a tirar esses últimos 15 dias para orar. No próximo domingo, nós vamos apresentar os nomes que foram examinados e aprovados pelo conselho, e vamos ter uma semana intensa de oração, de buscar a Deus, para conhecermos a sua vontade para a nossa vida e escolhermos pessoas a quem Deus tem preparado para esse serviço tão importante para o bem e para a vida da igreja. Primeira carta de Paulo a Timóteo, a mesma preocupação que nós temos tido, Paulo teve há quase 2000 anos atrás, de instruir o pastor Timóteo a instruir a igreja ali na Ásia Menor, em Éfeso, onde Timóteo exercia o seu ministério, e Paulo escreve essa carta dando várias orientações, e entre essas orientações fala das qualificações daqueles que foram chamados ao diaconato. O verso 8 do capítulo 3 da primeira carta a Timóteo nos diz o seguinte: do mesmo modo quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados, e caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Do mesmo modo, quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Vamos orar ao Senhor, nos colocar diante dele, pedindo a sua orientação, que o mesmo Espírito que inspirou o autor sagrado a registrar essas palavras possa também iluminar nossa mente nesta noite e nos dar entendimento da razão pela qual ele deu essas orientações. Deus amado, temos um prazer enorme de estar juntos como igreja, como família de Deus, celebrando a tua santidade, cultuando o teu nome, cantando louvores ao Senhor, dedicando ao Senhor nossas vidas, nossa adoração, nossas ofertas ao Senhor, podendo também sentar, aquietar o coração para ouvir a tua voz, a tua palavra, dá que
a exposição dela possa encontrar lugar em nossos corações. Que nós sejamos ávidos a entender a Tua vontade e a viver de acordo com a Tua palavra. Usa de graça e misericórdia com nossas vidas, Senhor. Lava-nos com o precioso sangue de Jesus. Faz com que o culto que ofereçamos ao Senhor seja agradável e que o Senhor possa manifestar a Tua vontade para as nossas vidas e falar ao nosso coração nessa noite. Que saímos daqui animados pela Tua palavra, convictos de que estivemos diante do Deus da glória e o Senhor nos falou ao coração. Faz com que a nossa vida seja revigorada, renovada pelo Teu Espírito e que possamos viver vidas que exalte e que glorifique o Teu nome. É o nosso desejo e a nossa oração. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém. Então, como eu falei, estamos nesse período de orientar a igreja acerca das eleições de oficiais, no caso específico, ao diaconato. Hoje nós daremos mais um passo no estudo sobre as instruções das Escrituras para a escolha de pessoas para exercer a liderança na igreja. Temos visto que há dois grupos de oficiais na igreja do Novo Testamento. Vemos em Atos capítulo 6 a orientação da igreja, né? Vemos que há presbíteros, também chamados de bispos, que são os responsáveis pelo cuidado pastoral do rebanho, e os diáconos, que são responsáveis pelo bem-estar dos crentes, pela boa administração das coisas na igreja, como assistência aos santos e às obras de misericórdia. Prosseguimos hoje vendo as qualificações que são requeridas para aqueles que são chamados ao serviço de assistência aos santos no trabalho diaconal. Encontramos no texto que acabamos de ler, 1 Timóteo capítulo 3, versos de 8 a 13, as qualificações requeridas para o diácono. A carta a Timóteo foi escrita por Paulo com o fim de instruir aquele jovem pastor em como proceder na igreja durante a sua ausência. Paulo está aqui dando então orientações. No verso 14 e 15 desse mesmo capítulo 3, Paulo escreve: escrevo estas coisas a você, esperando ir vê-lo em breve. Mas, se eu demorar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Paulo se expressa assim. Como parte dessas instruções que ele dá a Timóteo, Paulo se refere à eleição de presbíteros, do verso 1 ao verso 7 do capítulo 3, e de diáconos, do verso 8 ao verso 13. E após mencionar as qualificações requeridas daqueles que aspiravam o episcopado, o presbiterato ou o pastorado, verso de 1 a 7, o apóstolo trata das qualificações requeridas daqueles que foram chamados ao diaconato. Já vimos anteriormente em outras mensagens de instrução, no texto de Atos, capítulo 6, de verso 1 ao 7, por exemplo, sobre no que consiste o ofício de diácono, que é assistir aos santos em suas necessidades. Vimos ainda como surgiu o ministério diaconal. Foi por causa do tratamento desigual que vinha sendo dispensado às viúvas helênicas e a necessidade de uma melhor assistência aos santos. Foi visto que o diaconato é um ministério diferente do ministério pastoral do presbítero. Vimos isso aqui de forma clara no texto de Atos capítulo 6. Vimos ainda que o ministério diaconal, quando exercido eficazmente, promove as condições necessárias à paz e ao crescimento da igreja. O verso 7 do capítulo 6 de Atos diz isso. A igreja voltou a ter paz e ela crescia e se multiplicava. Aprendemos ainda, em palavras e instruções e mensagens anteriores, em Atos capítulo 13, versos de 1 a 3, que o processo de eleição em uma igreja local nada mais é
senão a confirmação e o reconhecimento pela igreja do chamado e vocação do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus quem dá dons, quem vocaciona, quem separa determinadas pessoas para determinadas funções na igreja. Observemos agora, com atenção, as qualificações que são requeridas para que alguém exerça este ministério. É importante compreendermos que a observação dessas qualificações aqui expostas nesse texto faz parte do próprio processo de reconhecimento e de identificação da vocação e do chamado de Deus. Pois a quem o Senhor chama, Ele o qualifica para exercer o serviço. Vejamos, portanto, as qualificações requeridas para o exercício do diaconato. Em primeiro lugar, eu quero relembrar a vocês o que já vimos em lição, em mensagem passada, sobre exposição de Atos capítulo 6, versos de 1 a 7, as qualificações requeridas pelos apóstolos ali em Jerusalém. Primeiro de tudo, já vimos no texto de Atos 6, que os apóstolos, na ocasião da escolha dos primeiros diáconos, instruíram a igreja para elegerem homens que demonstrassem possuir 3 qualificações, 3 características. Escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, 7 homens que demonstrem uma vida cheia do Espírito e 7 homens que tenham sabedoria para lidar com as questões que estavam acontecendo ali na igreja em Jerusalém. Nós vimos aqui boa reputação. A primeira exigência que os apóstolos em Jerusalém colocam para que a igreja observe nas pessoas que eles mesmos iriam escolher. O que seria boa reputação? Nós vimos aqui com vocês alguém que tenha um bom testemunho das pessoas dentro e fora do ambiente cristão. O diácono, esse líder cristão, deve ser uma pessoa que goze de bom testemunho da sociedade. Ele deve ter uma boa reputação, tanto do sistema financeiro, quanto das instituições de proteção ao crédito e do comércio. Vivi um período da minha vida nos Estados Unidos, fazendo um curso de pós-graduação lá, e algo que me chamou a atenção é o sistema de crédito que você consegue obter nos Estados Unidos quando você se torna um bom pagador de suas obrigações. Quanto mais você paga, mais o seu crédito aumenta no mercado, mais lhe é oferecido taxas de juros baixas, porque você é um bom pagador. Quando a pessoa é um mau pagador, quando ele quer financiar alguma coisa, as taxas de juros são muito elevadas, por causa da falta de crédito que ele goza no comércio e no sistema de crédito. Isso é interessante. Quanto mais você honra suas obrigações, mais crédito você tem, mais oportunidade, mais juros baixos para você adquirir coisas, porque você é uma pessoa digna de confiança. Então, essa primeira observação, essa primeira exigência, boa reputação, diz respeito a isso. O líder cristão deve gozar de bom testemunho dos vizinhos, dos colegas de trabalho, do seu chefe ou de seu patrão e etc. Deve ser uma pessoa bem vista. A oração de um líder, quer seja ele diácono, quer seja ele pastor, quer seja ele presbítero, deve ser a mesma oração de Davi no Salmo 69, verso 6, onde ele diz: Senhor, não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em Ti. Nem por minha causa sofram vexame aqueles que Te buscam, ó Deus de Israel. Então, o líder cristão, ele tem essa responsabilidade de dar um bom testemunho, de gozar de uma boa reputação daqueles que lhe conhecem ou que vivem ao seu redor. Vimos também que a segunda exigência é ser cheio do Espírito. Uma pessoa cheia do Espírito
é alguém que vive a sua vida no controle do Espírito Santo de Deus. Alguém cuja vida reflita intimidade com Deus, devoção, graça, poder, testemunho. Alguém que, segundo o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, verso 16, alguém que ande no Espírito e não satisfaça os desejos da carne. E reflita os frutos do Espírito, que, segundo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no verso 22 do capítulo 5, diz que é amor, é paz, é alegria, é bondade, é benignidade, é longanimidade, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio. Essas coisas são marcas, frutos, resultados de uma vida que vive na dependência do Espírito Santo. Isso é ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. A vida dela vai demonstrar essas qualidades aqui, essas características de caráter. Uma pessoa de paz, uma pessoa que manifesta amor, uma pessoa que manifesta alegria, bondade no trato com os outros, benignidade, paciência, fidelidade, mansidão e controle de si mesmo, domínio próprio. E por último, diz lá os apóstolos que a igreja deve observar que essa pessoa seja, além de cheia do Espírito, cheia de sabedoria. E esta sabedoria requerida ali em Atos capítulo 6, não é cultura, não é conhecimento, não é capacidade intelectual, mas sim aquela sabedoria prática, discernimento. Uma pessoa que sabe ler intenções e ler bem situações, aquele jeito para perceber a verdadeira necessidade das pessoas e então ajudá-las de forma adequada. Nem toda pessoa que adquire algum conhecimento torna-se uma pessoa sábia na utilização do conhecimento adquirido. Sabedoria é você colocar em prática a experiência e o conhecimento que você tem e adquiriu na vida. Então, a igreja ali em Jerusalém, orientada pelos apóstolos, deveriam observar essas três coisas em uma pessoa para que ela pudesse eleger aquela pessoa, escolher aquela pessoa para exercer a função de diácono. Uma pessoa de bom testemunho, de boa reputação, uma pessoa cheia do Espírito Santo e uma pessoa sábia, para poder identificar e dar respostas adequadas às situações de crise que apareça na vida relacional das pessoas na igreja. Mas em segundo lugar, eu quero entrar no texto aqui com vocês agora. Qualificações requeridas na instrução de Paulo no processo de eleição nas igrejas da Ásia. Agora, nos deparamos com Paulo escrevendo sua primeira carta pastoral a Timóteo. No 3º capítulo, Paulo dá orientações em como Timóteo deveria instruir a igreja em Éfeso, na Ásia Menor, quanto à eleição de oficiais. E no trecho específico que nós estamos olhando aqui com vocês, verso de 8 a 13, a escolha de diáconos. Segundo Paulo, a igreja deveria observar algumas qualidades de vida nos candidatos. A observação das qualidades requeridas faz parte desse processo em busca de identificar e conhecer o chamado de Deus para as pessoas exercerem funções na igreja. O padrão de qualidade para o candidato ao diaconato continua o mesmo requerido do candidato ao pastorado ou presbiterato. O texto no verso 8 começa assim: semelhantemente quanto a diáconos, ou da mesma forma que falamos aos presbíteros, agora, da mesma forma falamos ao diácono. Isto é, o diácono precisa ser alguém de vida irrepreensível, assim como o presbítero ou o pastor. E vimos aqui pelo menos umas 6
qualificações, 7 qualificações requeridas para o diácono que o apóstolo Paulo apresenta, que Timóteo deveria instruir a igreja. A primeira delas, verso 8, o diácono deve ser uma pessoa respeitável, né? Semelhante à orientação dos apóstolos quando fala de boa reputação, mas com uma conotação mais específica. Além de gozar do bom testemunho citado lá em Atos capítulo 6, implica também na questão moral. Uma pessoa de respeito é uma pessoa que se conduz moralmente respeitável ou irrepreensível na sua conduta. Ele deve ser um homem respeitável em sua relação, por exemplo, com o sexo oposto, com as colegas de trabalho, com as vizinhas, com as irmãs na igreja. O que está em jogo é o bom nome de Cristo, o testemunho do Evangelho, a reputação da igreja. Por isso, a primeira exigência colocada por Paulo aqui, tanto quanto os apóstolos em Jerusalém, é que é uma pessoa que goze do respeito das pessoas, por causa da sua conduta de vida. Uma pessoa respeitável. O diácono deve ser também, no verso 8, alguém sincero, homem de uma só palavra, diz o texto. Isso significa que sua palavra é confiável. Jesus ensinou aos seus ouvintes, em Mateus capítulo 5, verso 37, que seja a tua palavra, se sim, sim, se não, não, porque o que disso passar é de procedência maligna. Então, o crente, tanto quanto um oficial e líder da igreja, tem que ser um homem confiável em sua palavra. Tem que ser uma pessoa sincera no falar. Tem que ser uma pessoa onde as pessoas saibam que se ele disse sim, é porque é sim. E se ele disse não, é porque é não. Essa é a orientação que o apóstolo Paulo reitera aqui a Timóteo, que instrua a igreja a observar isso na escolha de pessoas para exercerem o diaconato. Mas em terceiro lugar, além de ser uma pessoa respeitável e uma pessoa confiável na sua palavra, o diácono deve ser uma pessoa sóbria, isto é, equilibrada, moderada no trato, na sua conduta. Alguém que tem controle de si mesmo. Não deve ser uma pessoa, na linguagem de Paulo a Timóteo, inclinada a muito vinho. Ou seja tendente à embriaguez, a não ter controle de si. A Bíblia não nos proíbe degustar um bom vinho, de forma nenhuma. No entanto, ela nos adverte sobre o perigo do vício, o perigo da dependência, o perigo da embriaguez. O texto de Provérbios, capítulo 23, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá comigo. O escritor sagrado fala desse perigo de pessoas que não têm domínio próprio. Do verso 29 ao verso 35, o texto de Provérbios diz assim: para quem são os ais, as dores, o sofrimento? Para quem são os pesares? Para quem são as rixas? Para quem são as queixas? Para quem são os ferimentos sem motivo? E para quem são os olhos vermelhos? E ele responde a partir do verso 30, para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida forte ou misturada. Não olhe para o vinho quando ele se mostra vermelho, quando resplandece na taça e desce suavemente. Pois no fim morderá como a cobra e picará como a víbora. Os seus olhos verão coisas esquisitas e o seu coração o levará a dizer coisas perversas. Você será como que se deita no meio do mar,
e como que se deita no alto do mastro do navio. Você dirá: fui espancado, mas não doeu. Bateram em mim, mas eu não senti nada. Quando vou despertar? Então voltarei a beber. Não é? Então o texto mostra a loucura, não é? De uma pessoa que se entrega à bebida, que se entrega ao vinho. Então o diácono precisa ser uma pessoa equilibrada nisso. É preferível que o líder cristão, como um bom referencial, em lugar de se embriagar com vinho, que só produz dissolução, diz Paulo escrevendo aos Gálatas, se deixe embriagar do Espírito, se deixe encher do Espírito. O verso 18 de Gálatas capítulo 5, de Efésios capítulo 5, desculpem. Em quarto lugar, o diácono deve ser uma pessoa marcada pelo contentamento. O texto nos diz que uma pessoa marcada pelo contentamento é uma pessoa não cobiçosa de sórdida ganância. Final do versículo 8. O líder cristão não pode ser alguém ganancioso, pois a Escritura nos diz: os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitos sofrimentos e dores. Por isso, conclui o apóstolo Paulo nessa carta a Timóteo: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes, satisfeitos. Então, uma das características ou qualidade de um líder é o contentamento. É uma pessoa que está satisfeita com o resultado do seu esforço e trabalho para obter o seu sustento de forma digna, e não ser uma pessoa entregue à ganância. O diácono, em quinto lugar, deve ser alguém doutrinariamente firme, um homem da palavra. Nas palavras do apóstolo Paulo, o diácono deve exercer sua função conservando o mistério da fé com consciência limpa. O verso 9 nos diz isso. Conservar o mistério da fé com consciência limpa significa alguém que é seguro na palavra, que é alguém que tem a sua consciência tranquila em relação às verdades que ele instrui e ensina. Isto significa dizer que ele deve ser uma pessoa consistente, bíblica e teologicamente, não tendente a modismos teológicos ou a perigos de erros doutrinários, visto vivemos em dias difíceis. Mas além de ser uma pessoa doutrinariamente firme, o diácono deveria ser observado e experimentado antes de ser instalado na função. Deve ser alguém que a igreja e a liderança observa no que diz a respeito a essas qualificações requeridas, para então ser instalado em função. O candidato deve ser observado no exercício experimental da função. Ele é uma pessoa que gosta de servir, que é sensível à necessidade alheia, bem como nas qualidades requeridas ele deve ser observado. Se o mesmo se mostrar irrepreensível, deveria então exercer definitivamente o diaconato. O verso 10 nos diz isso. E eu penso aqui, já falei isso uma vez à igreja, que nós precisaríamos estudar mais cuidadosamente essa orientação da palavra de Deus, pois parece que há algo aqui que nós não observamos como igreja ou como denominação. Talvez pessoas devam ser experimentadas como pessoas que estão sendo treinadas na função para então exercer definitivamente a função, caso se mostrem irrepreensíveis. E em sétimo e em último lugar, o texto nos diz que o diácono deve ter uma vida familiar consistente. O que isso significa? O verso 11 e o verso 12 tratam disso.
Significa que ele governe bem a sua casa, diz o verso 12. Que conduza bem a educação de seus filhos, verso 12. Que ele seja bem casado, marido de uma só mulher, verso 12. E que nessa condução de sua família, como resultado, sua esposa, assim como ele, deve ser respeitável, não maldizente e temperante, verso 11. Ou seja, uma pessoa moderada, sóbria, equilibrada em seu proceder e opiniões, a esposa do diácono, que seja fiel em tudo. O verso 11 trata disso. Ao contrário da interpretação de alguns, que afirma que o verso 11 está tratando de diaconisas. E a maioria de estudiosos entende que não, que isso é um texto em parêntese destacado, que está falando do diácono como um líder da sua casa. Por isso, se ele governa bem a sua casa, a sua esposa e filhos, a esposa dele é uma mulher respeitável. A esposa dele não é uma mulher maldizente, faladeira. A esposa dele é uma mulher temperante, equilibrada, moderada, sóbria, equilibrada em seu proceder e em suas opiniões. Uma mulher fiel em tudo. Tanto é assim que está falando da esposa de oficiais, que o verso 11 aparece como um parêntese. E logo em seguida, no verso seguinte, o verso 12, volta-se a falar do diácono, que ele deveria ser marido de uma só mulher e ter o governo de seus filhos e de toda a sua casa. Então o texto continua falando das qualificações daquele que exerce o diaconato. Nós vimos em Atos capítulo 6 que os apóstolos em Jerusalém orientaram a igreja a escolher 7 homens. Isso porque a Bíblia nos ensina que quando Deus criou o ser humano masculino, deu a ele a responsabilidade da liderança, do governo e da condução. E quando Deus viu que não era bom que o homem estivesse só nessa responsabilidade que recebeu de Deus, Deus criou a mulher para ser a sua ajudadora, a sua auxiliadora, e deu a ela essa missão, uma missão de suporte e de apoio ao seu marido. Então, a liderança da igreja, a condução, como nós vemos no Novo Testamento, é dada àqueles a quem Deus separou, mas são homens que gozem dessas qualidades. A conclusão que nós chegamos aqui diante da exposição desse texto: todas essas orientações dadas pelo apóstolo Paulo para a igreja em Éfeso estão de acordo com as orientações dos apóstolos para a igreja lá em Jerusalém. Atos capítulo 6, versos de 1 a 7, comparando com 1 Timóteo capítulo 3, versos de 1 a 13, a gente vai observar isso. Todas essas duas exigências de qualidades ou qualificações batem uma com a outra. Quais sejam essas qualificações? Homens de boa reputação, homens cheios do Espírito, homens cheios de sabedoria. Portanto, demonstrando a importância desse ministério na vida da igreja, há uma promessa finalizando a exposição, para que aqueles que desempenham bem o ministério diaconal, eles recebem de Deus uma promessa aqui no texto, no verso 13. Observe que a promessa não é que eles serão promovidos a presbíteros, mas sim que eles alcançarão justa proeminência e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Eles ocuparão um lugar de honra, de respeito pela igreja. Então me dirijo aqui aos diáconos e àqueles que estão sendo treinados para isso. Amados diáconos e candidatos, diante dessas verdades, exortamos a vocês que desempenhem bem o ministério que Deus tem confiado a vocês. Desempenhem bem o ministério que o Senhor vos tem confiado. Sejam dinâmicos, sejam criativos, ousem ir mais longe neste ministério.
na criação de possibilidades para que haja uma melhor assistência aos santos. Administrem essas ações. Não façam tudo, mas organizem grupos de voluntários. Estimulem a participação dos demais irmãos nessas ações. Gostaria de me dirigir à igreja. Sejam voluntários no serviço do reino de Deus. Este é o momento de buscarmos discernir a direção de Deus para a nossa vida em comunidade. Diante do ensino das Escrituras sobre as qualificações requeridas dos oficiais presbíteros e diáconos, os irmãos devem levar em conta as instruções da palavra de Deus. Ela é o meu critério de julgamento, ou de análise, ou de avaliação. É necessário que elejamos aqueles que foram separados por Deus para o ministério pastoral, para o ministério diaconal. E aqueles que forem chamados e estiverem prontos, maduros, manifestarão essas qualificações requeridas. Por isso, quando você for exercer o seu direito de voto, buscando entender o chamado de Deus, faça isso, guiado por estes princípios aqui ensinados, não por amizade, não por preferência, não por ideologia, por laços familiares ou quaisquer outros motivos que não seja o que temos visto na palavra de Deus, sob pena de nos tornarmos indesculpáveis diante de Deus quando fazemos errado. Queria trazer aqui algumas aplicações práticas para a nossa vida diante do texto que nos foi apresentado, aplicando as lições aprendidas ao candidato ao diaconato. Eu pergunto: como anda a sua reputação? Você, candidato, ou você, oficial, é um homem respeitável? Deixe-me colocar de outra forma. Há alguma coisa em sua vida que possa desabonar sua conduta e, consequentemente, comprometer o bom nome do Evangelho? Você tem alguma dúvida, ou desculpem, alguma dívida que comprometa o seu bom nome? Alguém tem alguma queixa contra você? Suas vizinhas, colegas de trabalho, irmãs da igreja, têm alguma dúvida quanto ao seu caráter? Deixe-me fazer mais perguntas. Você é um homem que tem buscado viver uma vida cheia do Espírito? Quanto tempo você investe em oração a sós com Deus por dia? Você tem procurado se colocar quebrantado diante de Deus para que Ele trate sua velha natureza caída e pecaminosa, a qual todos nós carregamos? Você percebe se em sua vida são manifestos os frutos do Espírito Santo? Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você tem procurado ser um homem sábio no trato com os outros? Suas palavras e conselhos são bons? Elas fazem bem a quem ouve? Ou você é uma pessoa sem fino trato, que os outros têm dificuldade de estar com você? Deixe-me continuar fazendo essas perguntas incômodas. Você é um homem de uma só palavra? Ou você usa de inverdades para se livrar de situações comprometedoras? Você é uma pessoa confiável? Alguém pode confiar a você uma confissão?
sabendo que morre ali com você. Você muda de opinião ou lado de acordo com as circunstâncias. Você tem algum problema com bebida alcoólica? Como você se comporta nessa área? Deixe-me mais. Quais são os seus projetos profissionais e financeiros? Você se julga uma pessoa apegada às coisas materiais? Não? Quanto tempo por dia você gasta no seu trabalho? É mais do que o expediente normal? E quanto tempo você gasta no trabalho do Senhor? Você se julga apegado mais às coisas de Deus ou às suas próprias coisas e às coisas desta vida? Como você avalia seu conhecimento bíblico, teológico? Como você se julga uma pessoa firme na palavra de Deus? Que tipo de programas evangélicos você acessa ou assiste regularmente? Ou você é daqueles que nem se preocupa em examinar, à luz da palavra de Deus, as novidades que andam aparecendo por aí? Como você avaliaria a sua vida familiar? É uma vida feliz, saudável, bem vivida? E sua esposa? Como você a vê em relação à vida piedosa? Ela é uma mulher que ora? É uma mulher discreta? Respeita as autoridades? É moderada no falar? Ou é maldizente? Deixe-me ser mais incisivo nessa área da vida familiar. Quanto à sua vida sexual? Como tem sido sua relação conjugal? Como tem sido a sua vida íntima com ela? Você tem uma vida boa nessa área? Você acha que ela é feliz ao seu lado? Você é sexualmente satisfeito com sua esposa e ela com você? Deixe-me ser mais ousado. Você já traiu sua esposa? Sente-se tentado a olhar para outras mulheres? Após refletir sobre essas questões à luz das orientações de Paulo a Timóteo, pergunto: você se julga apto para exercer o mandato de um oficial da igreja? Que o Senhor nos conceda a graça de observarmos esses critérios estabelecidos na palavra de Deus para nortear as nossas escolhas. Que o Senhor conceda à sua igreja a graça de acertarmos com a sua vontade. Oremos, jejuemos e busquemos o Senhor especificamente com este propósito. Mas eu sempre digo aqui, não para passar panos quentes ou para aliviar. Quando a palavra de Deus nos coloca essas qualificações, a nós, pastores, presbíteros, diáconos, e a você, crente em Cristo Jesus, o que Deus está colocando diante de você é isso que Deus espera de cada um da gente. Há aqui entre nós pessoas perfeitas e plenas em cumprir isso? Não. Todos nós somos falhos, pecadores. Mas o que torna um cristão agradável a Deus é uma pessoa sincera em buscar a vontade de Deus e não uma pessoa cínica em viver no erro. Então, em nome de Jesus, que diante da exposição da palavra de Deus, cada um de nós busquemos viver uma vida que agrade ao Senhor.
Oremos como Davi. Senhor, não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em Ti. Nem por minha causa sofram vexame aqueles que Te buscam, ó Deus de Israel. Ajuda-nos a analisar o nosso coração, ver se há em nós algum caminho mau e nos guie, Senhor, pelos caminhos eternos. O desejo de um cristão sincero é viver a sua vida para a glória do seu Deus e exalar nesse mundo o bom perfume de Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame sobre nós sua graça, seu favor. Amém.